Oi, gente, coluna de hoje pra gente trazer pra vocês os 10 melhores filmes de 2023, segundo a minha modesta opinião. Se você concorda, discorda, comenta depois aí, e aí a gente faz uma discussão sobre essas escolhas. Começamos pela 10ª posição, que é Batem a Porta, o filme do M. Night Shyamalan, que foi revelado por O Sexto Sentido, e que aqui traz mais um mistério. Trata-se de um casal homoafetivo com a filha que vai então passar um fim de semana numa cabana retirada, né, isolada, e aí então eles recebem a visita de 3 pessoas que fazem uma seguinte colocação para eles: eles precisam promover um sacrifício para salvar a humanidade. E aí, são loucos, são fanáticos, ou isso tem algum fundo de verdade? É essa dúvida, né, cruel, que não só atormenta os personagens, como também quem assiste o filme, um suspense genial, mais um suspense genial do Shyamalan. You give us, hundreds of thousands of people are going to die. It's really happening. Sweetheart, close your eyes. Will you make a choice? A 9ª colocação, uma comédia pra lá de sarcástica. Trata-se de Triângulo da Tristeza, que foi premiado, inclusive, no último Festival de Cannes. Esse filme, ele conta a história de um casal que vai passar um fim de semana, é um casal que trabalha como modelos, eles vão passar um fim de semana em um navio super luxuoso, com várias pessoas milionárias, e aí vai uma crítica muito cruel aos milionários, mas acontece um acidente, e aí os papéis se invertem. Aqueles que eram os milionários, os patrões da história, se tornam os subalternos diante de uma classe de funcionários desse navio que tem técnicas de sobrevivência muito mais aprimoradas que esses milionários. É uma história super sarcástica pra gente não só rir de nervoso do mundo dos ricos e famosos, como também pra gente ficar aí de queixo caído. I'm getting off well. A Russian capitalist and an American communist. On a $250 million luxury yacht. The ship is going under. We have to work together, create a good group, good society. O 8º lugar vai para um filme de terror, gente. É Pure, um filme que conta a história, a gênese de um personagem que está no filme X, a Marca da Morte, do mesmo diretor. Esse filme conta a história de uma velhinha, que é velhinha no filme X, a Marca da Morte, mas aí vai passar então a contar a história da juventude dela, como que ela se tornou o que ela se tornou. E a história é genial, muito bem contada, tem cenas para quem gosta, né, de filmes de terror, de cenas fortes, tem cenas incríveis, e a história faz com que a gente entenda como que a Pure, né, chegou à situação de X, a Marca da Morte. I will not let you leave this farm again. I'm worried there may be something real wrong with me. Rumor has it they only take one gal per town. We're looking for someone with X Factor. Has to be me. How about a film nobody else has seen? Is it legal? Will be eventually. I know what I've done. Bad things. Terrible, awful, murderous things. A 7ª colocação de um filme que mexe com a sua cabeça, chama-se Bill Tem Medo. Esse filme, que é protagonizado pelo Joaquin Phoenix, que inclusive, né, agora é o novo Napoleão dos cinemas, ele vive um personagem que está totalmente atormentado. E aí muita coisa que acontece no dia a dia dele, perseguição, a conversa com a mãe, a relação com a família, tudo isso, em alguns momentos você pode imaginar que é a realidade, ou pode ser simplesmente uma invenção da cabeça dele. E essa linha muito tênue entre o que é loucura, o que é a realidade, entre o que é a ficção, o que é a realidade, é que faz com que você fique muito mexido ao longo de 3 horas de filme, que são muito bem contadas pela excelente direção do Ari Aster.
Welcome back. I hit you with my car. What? I know. What was this? That's my little assistant health monitor. Feeling sad about going home, Bo? Must feel totally unreal. I'm supposed to be leaving. I don't know if that's gonna happen. A sexta colocação vai para a Sociedade da Neve, que mais uma vez conta, né, de um modo muito melhor em relação a outros filmes que já teve, como Vivos, por exemplo, daquele grupo de jogadores e amigos deles que estariam indo para o Chile jogar uma partida de rugby e que sofreram uma tragédia aérea, então, nos Andes, e contra todas as probabilidades, uma parte do grupo conseguiu sobreviver por mais de 2 meses. A história é muito impressionante e o filme é sensacional. Agora vocês vão aceitar morrer? Depois de tudo que passamos? Você tem as melhores pernas do time. Você precisa andar pelos outros. Me tira daqui! Vamos! Talvez! Eu vou te tirar! A quinta colocação vai para um filme iraniano chamado Holly Spider, que conta a história de uma jornalista que vai até o país para investigar o desaparecimento, a morte de várias garotas de programa. Quando já se chega ali a 16 mortes, a polícia nada faz, não investiga, e esse filme é nada mais que uma grande denúncia sobre a situação das mulheres no Irã, o quanto elas são, quanto é depreciativa a visão dos homens que estão no comando de todas as esferas de poder do país, né? Sobre essas mulheres. A visão que eles têm sobre essas mulheres muito depreciativa. یعنی میگن این در واقع این شخص طبق فتوا عمل میکنه. فکر میکنید که پشت پرده داریم توطئه میکنیم. شما باید مراقب رفتارت باشید. علل خصوص در مشهد مقدس. خانم رحیمی این کیس رو ول کن. اینو سیاه چاله تهنه داره. A quarta colocação vai para Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Apesar de muita gente criticar, eu achei que o filme consegue dar uma despedida muito honrosa a um dos personagens mais queridos do cinema. Harrison Ford está ótimo novamente, né? Ele tem ali o apoio da excelente Phoebe Waller-Bridge, que chama ele para aventura e ele embarca em mais essa aventura que tem um final bem bacana, bem interessante, que pode ser aí um excelente fecho para esta franquia, né? Uma das mais premiadas e mais vistas franquias do cinema. Percebi que a questão não é no que você acredita, mas o quanto você acredita. A terceira colocação vai para O Assassino, filme da Netflix, que é realmente uma aula de cinema do David Fincher, que é realmente um excelente diretor. O Michael Fassbender é o protagonista que vive justamente esse assassino, que depois de falhar numa missão, passa a ser perseguido, e então agora a luta dele é pela própria sobrevivência. O modo do David Fincher filmar é que é o mais interessante de O Assassino. If I'm effective, it's because of one simple fact. I don't give a A segunda colocação fica para Assassino da Lua das Flores, outro filme que está na Apple TV, foi feito pela Apple TV e que é um dos grandes favoritos ao Oscar desse ano. O filme é fantástico, Martin Scorsese consegue te prender por mais de 3 horas numa história sensacional que é real. Lá nos anos 20, índios de uma reserva, eles começam então a encontrar um
grande volume de petróleo, e aí então cresce o olho dos brancos que passam a querer se casar com filhas dessas famílias indígenas para poder botar a mão no dinheiro do petróleo. E é justamente nesse ponto que entra o Leonardo DiCaprio como um dos aproveitadores, né? E aí você tem uma história sensacional, eletrizante. Robert De Niro também está excelente em Assassino da Lua das Flores. She said it, but it must have been Indian for handsome devil. Why did you come here? I work with my uncle. You scared of him? Oh, he's the nicest man in the world. The Osage, their time is over. We got to take back control of our home. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. We have so many deaths we've lost count. There's just bad luck. Seems more like an epidemic than bad luck to me. Osage is dying by the enemy. Do not let them die alone. E a primeira colocação não poderia ser diferente. Oppenheimer, filme que foi muito bem sucedido nas bilheterias, apesar também das 3 horas de duração, e coloca o Cillian Murphy como o Oppenheimer, que é o criador da bomba atômica. Todo o dilema ético, toda a questão do trabalho que ele fez, né, para chegar à criação da bomba atômica à frente dos nazistas que também buscavam essa tecnologia, né? O filme mostra com muita sensibilidade e com um ritmo bastante interessante que o Christopher Nolan dá ao filme, o que não faz com que a gente se canse ao longo dessas 3 horas. Vale muito a pena assistir. Until they've used it. Theory will take you only so far. Trusted with such a weapon. But we have no choice. Esses são, então, os 10 melhores filmes de 2023, segundo a nossa modesta opinião. Opine, critique, analise, coloque também os seus comentários nas nossas redes sociais. Obrigado e até a próxima.